Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Entrega de adubos totalizaram mais de 4 milhões de toneladas em setembro deste ano. Organização Mundial do Comércio, OMC, divulga relatório com parecer favorável ao Brasil para exportar carne de frango para a Indonésia. Estados Unidos anunciaram que pretendem vender cerca de 10 milhões de dólares em carne suína para a Argentina. Mercado vai ganhar pneu feito de soja e comissão aprova o fim do selo P. Preço da arroba do boi gordo despenca em São Paulo e outros estados produtores. Tecnologia 5G vai ajudar a produção de alimentos? O agronegócio está começando. Segundo a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, as entregas de adubos totalizaram 4 milhões e 200 mil toneladas em setembro deste ano, aqui no Brasil. O volume foi 5,3% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a setembro, foram entregues 24 milhões e 700 mil toneladas no Brasil, 1,3% a mais frente a igual período do ano passado. A Scott Consultoria estima um volume entre 33 e 33 milhões e 500 mil toneladas de fertilizantes no Brasil no acumulado de 2017, frente a um recorde de 2016 de 34 milhões de toneladas que foram entregues. A expectativa é de recuo gradual nas entregas de adubos aqui no Brasil até o início do primeiro semestre do próximo ano. O volume entregue neste último trimestre deverá ser menor comparativamente com o mesmo período do ano passado. As altas de preços dos adubos e as incertezas com relação às condições climáticas são fatores que deverão pesar na demanda pelo insumo no curto e médio prazos. Com relação aos preços, segundo o levantamento da Scott Consultoria, em outubro os preços dos adubos nitrogenados subiram em média 1,7% frente a setembro último. Para os fertilizantes potássicos e fosfatados, as altas foram de 0,2% e 0,1% no mesmo período do ano. E no curto prazo a expectativa é de preços firmes para os adubos, acompanhando o cenário no mercado internacional. Já para o final do ano, porém, em função dos estoques das empresas e a menor movimentação, é possível que o mercado volte a recuar em termos de preços. A Organização Mundial do Comércio, OMC, divulgou um relatório com parecer favorável ao Brasil no painel movido pelo país contra a Indonésia em relação às medidas restritivas impostas pelo país asiático contra as importações de carne de frango. Esta é uma vitória fundamental que deve impactar positivamente no desempenho das vendas de carne de frango em 2018. Com população de maioria muçulmana, quase 90% dos 260 milhões de habitantes, a Indonésia é um dos mercados com maior potencial de crescimento no consumo de proteína animal mundial. Cada habitante do país consome, em média, 6,3 quilos do produto por ano. No Brasil, este índice chega a 41 quilos per capita. O mercado indonésio é atualmente fechado para as importações de carne de frango e toda a sua produção é direcionada ao mercado doméstico. Em 2016, foram 1.640.000 toneladas produzidas. Os Estados Unidos anunciaram que pretendem vender cerca de 10 milhões de dólares em carne suína para a Argentina. E para atingir esse objetivo, os americanos esperam roubar uma fatia da participação do Brasil, que detém 11% do mercado argentino no setor. O acordo já havia sido anunciado na última visita do vice-presidente americano Mike Pence à Argentina em agosto. O acordo entre os dois países prevê que os dois possam comercializar o produto entre si. Nesta semana, o presidente americano Donald Trump ele comemorou os últimos passos que permite a entrada de carne suína no país sul-americano.
A estimativa do valor bruto da produção agropecuária, o VBP, de 2017, com base em informações do mês de setembro, é de 535 bilhões de reais, revelando um crescimento de 2,1% sobre o valor estimado em setembro de 2016, 524 bilhões de reais. O aumento foi impulsionado pelo resultado das lavouras, que tiveram um aumento de 6,3% em termos reais, já descontada a inflação no período, enquanto na pecuária houve uma redução de quase 6% na composição do VBP. Lavouras geraram 365 bilhões, 68% do total, e a pecuária 169 bilhões de reais, 31,7% do total. E o resultado permitiu elevar as exportações de quase 19 milhões de toneladas em 2016 para 30 milhões de toneladas neste ano. Na pecuária, os melhores resultados são observados em carne suína, com um aumento real do valor de 7,7%, leite 8,6%. Mas os preços da carne bovina, frango e ovos derrubaram os resultados da pecuária neste ano. E os resultados regionais mostram liderança do Sul, com faturamento de 140 bi, seguido pelo Centro-Oeste, 138 bilhões, região Sudeste, 137 bi, Nordeste, 49 bi e região Norte, 32 bilhões de reais. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. O tempo deverá permanecer nublado para a maioria dos municípios e as chuvas deverão se firmar a partir do final desta semana. Mineiros poderá ter chuva hoje. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 35 a máxima e 23 a mínima. Minasul, 33 a máxima e 22 a mínima. Posse, 33 a máxima e 22 a mínima. Aruanã, 35 a máxima e 21 a mínima. Cabeceiras, 30 a máxima e 18 a mínima. Itaberaí, 31 a máxima e 19 a mínima. Cristalina, 29 a máxima e 16 a mínima. Mineiros, 32 a máxima e 22 a mínima. E Rio Verde, 33 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. Já estamos em outubro e este é o mês em que o Teleton comemora 20 anos. E você também pode fazer parte dessa grande festa, ajudando os pacientes da AACD. Para doar R$5, ligue 0500 123 4505. Para doar R$15, ligue 0500 123 4515. E para doar R$30, ligue 0500 123 4530. Doando R$100, você ganha o Tonzinho ou a Nina. Mas se doar R$170, você leva os dois. É só ligar para 0800 772 2017 ou acessar o site teleton.org.br. Juntos, podemos atingir a meta de 28 milhões de reais, que será destinada à manutenção das unidades e do Hospital AACD. E não se esqueça, nos dias 27 e 28, tem Teleton aqui no SBT. Participe, porque Teleton é acreditar. E depois do intervalo, você vai ver que a tecnologia já tem o pneu de soja. Comissão aprova o fim do selo T. E cai o preço da arroba do boi gordo. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Luiz, a gente sabe que com a soja, basicamente, de todos os alimentos que tem no mundo, 40% deles tem alguma coisa ligada à soja. E agora, como se não bastasse, o mercado já tem um pneu cuja partes desse pneu é feito com soja. É isso mesmo? É isso. Os Estados Unidos agora em setembro lançaram 40 modelos de pneus já para o mercado automotivo, atingindo 77% do mercado e já sendo usado por empresas como a Chevrolet, Honda, Toyota,
que já estão usando esses pneus nos Estados Unidos. Ele é usado como óleo de soja, justamente por ele ser mais barato e usado com a sílica, que é um produto que misturado ele dá uma resistência maior ao pneu. E foi feita uma parceria do Conselho Nacional dos Produtores de Soja Americanos, que é um órgão similar à nossa ProSoja. Eles pagaram essa pesquisa, Antônio, e foram feitos. A Goodyear buscou um produto que desse sustentabilidade, mas no final descobriram um pneu que em tração, em resistência e maciez, conforme a própria informação da Goodyear, se transformou num dos melhores pneus que eles já produziram nos últimos anos. Haja soja para produzir agora no mundo, hein? Exato. Isso é só pneu, hein? Tem outras e tantas outras coisas que a soja entra aí. Não só a soja, como a cana também. Luiz, um outro ponto que eu gostaria de tocar é em relação ao fim do selo T. Quando você vai ao supermercado e compra um óleo e tal, você vê aquele T dentro de um triângulo amarelo, significando que aquele produto que você está comendo ou comprando, ele tem transgenicidade dentro dele. É isso mesmo? Exato. Acontece que o governo deve rever essa questão de colocar o selo T em produtos com mais de 1% de grão geneticamente modificado nas embalagens. Passou na Comissão de Agricultura, ainda nós temos mais 2 comissões para aprovar isso aí. Se for realmente aprovado, os produtos com mais de 1% de grãos transgênicos não vão ser necessários mais colocarem o informativo do T amarelo dentro de um triângulo igual está sendo colocado. Quer dizer, agora ninguém sabe o que é transgênico e o que não é transgênico, né, Luiz? A informação, segundo os defensores para a retirada do selo, é que o selo inibe o consumo, né? E para quem defende que é a questão dos consumidores, é mais a área informativa. Então, vai ser uma mudança realmente que vai influenciar bastante o mercado, Antônio, e convém a gente aprofundar esse debate sobre essa questão do selo T. Porque até agora, na verdade, não tem nada concreto, aquele negócio que te convence, falando que o transgênico é bom ou não para o ser humano, né? Não existe isso, mas assim, existem várias vertentes, né, várias análises, né, e a questão do selo T busca você tirar esse selo T como se fosse uma marca de uma caveira em um produto venenoso. Ele vai mostrar, vai constar no rótulo lá que ele tem geneticamente modificado, mas não com o selo T. Então, vamos ter que ver como é que vai funcionar nas 2 próximas comissões que vão analisar a retirada ou não desse selo. Com tanta coisa para resolver no Brasil, vão preocupar com o T. É verdade. Tá certo. Luiz, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço, muito obrigado. Tá ok. E depois do intervalo, você vai ver que o preço da arroba do boi gordo despencou. Tecnologia 5G vai ajudar na produção de alimentos? Eu volto em um minuto só. Eu vou conversar agora com Maurício Veloso, presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG. Maurício Veloso, bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bom, Maurício? Ótimo, prazer estar aqui de novo. O prazer é nosso. Maurício, num programa agora recente que você esteve aqui, sim, nós comentávamos sobre o seguinte, desafios em cima de desafios, né? Perfeito. A única constante da pecuária são os desafios permanentes. E agora vem mais um, né? Uma paulada aí em cima dos pecuaristas aí em relação ao fechamento de 7 ou 8 frigoríficos do JBS. São 7 plantas que deixaram de abater animais, com preocupação, claro, porque Mato Grosso do Sul é um dos principais players, fornecedores de carne de qualidade para todo o Brasil e para o mundo. E o JBS, na verdade, ele tomou essa atitude, na minha ótica, para utilizar não apenas os funcionários dos frigoríficos, mas também os pecuaristas como massa de manobra para ver se o governo alivia o peso sobre eles. Lá no Mato Grosso do Sul, só de funcionários, parece-me que são 15 mil funcionários. São muitos funcionários. São muitos funcionários. E alguma coisa em torno de 7 mil abates dia só do JBS. Só do JBS. E mais 60 mil funcionários, pessoas trabalhando indiretamente ligadas a esses 7 frigoríficos. Então, é uma paulada. Perfeitamente. E agora? Olha, a coisa mais interessante a gente observar, como você disse, os desafios são permanentes e todos devem estar preparados e bastante atentos para não caírem na esparrela de tomar atitude por emoção.
Então, essa atitude do JBS na quinta-feira da semana passada fez com que amanhã da sexta-feira passada amanhecesse com R$ 8,00 a menos sendo pago a arroba na pecuária paulista. Isso é muita coisa. R$ 8,00 em cima de 140, 145 é muita coisa. Mas o que a gente diz para todos os pecuaristas, a gente quer que você que está nos ouvindo tenha tenência, tenha calma, porque isso passa, esse mercado se ajusta e esse valor a menos pago pela arroba não tem consistência. Não existe oferta, então a lei da oferta e da procura, ela é sagrada. Então, isso há de se adequar, não precisa estar preocupado e nem entregar o seu produto por um valor vil. Segure, aguente a mão, porque as ventanias passam e o sol volta a brilhar novamente. Eu analiso tudo isso que está acontecendo da seguinte maneira. Isso daí são pontos que vêm sendo avisado ao pecuarista. Se organiza, Perfeito. Se organiza, se organiza, se organiza. Porque poderá vir uma coisa muito pior do que isso aí. Sempre pode. Sempre pode. Então, Sempre pode. É o único setor, é o setor de leite e é o setor da pecuária de corte. Com todo respeito a você, eu sei que tem muita gente boa, mas o setorzinho desorganizado, né, Maurício? Infelizmente. Olha, ele tem muito, vamos dizer assim... Falta muita coisa. Tem o lado que a gente fica chateado porque falta, mas o positivo é que a gente tem muita coisa para crescer, a gente tem muita coisa para melhorar e os caminhos estão aí à disposição disso. Tenha segurança, o mercado é bom, é firme, vai melhorar. Maurício, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Toninho. E até o próximo. Obrigado a todos. E depois do intervalo eu vou conversar sobre tecnologia 5G. Como é que o agronegócio vai se beneficiar dessa tecnologia? É um minuto só. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins de Araújo, agrônomo, gestor de empresas e perito ambiental. E nós vamos falar de um negócio interessante, tecnologia 5G. Não é G de Guido, não. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. É 5G de Guido ou não? Olha, quem dera que fosse, né? Mas que é rápido, é? É rápido. Está chegando, né? A tecnologia veio, evidentemente, para ficar e a gente analisa um pouco o que vai acontecer no campo com essa tecnologia que daqui a pouco mais de um ano chega no Brasil. Para a gente ter uma ideia, uma tecnologia 4G que já existe, uma 4G muito boa, ela tem 40 megas de velocidade. Uma tecnologia 5G tem 1000 megas de velocidade, ou seja, 1 gigabyte de velocidade. Então, as coisas andarão muito rapidamente. Aí, Antônio, nós vamos entrar no campo com esta chamada internet das coisas, em que nós vamos comandar tudo de longe numa velocidade fantástica. As informações, os equipamentos, quer dizer, desde análise de solo, uma vez nós conversamos aqui sobre hoje análise de solo através de um equipamento por conta dos algoritmos, o Spec Solo que a Embrapa lançou, que você analisa o solo através de um feixe de raios que depois é interpretado através de algoritmos e você tem uma análise do solo muito precisa. Sementes, o plantio, a qualidade do alimento que vem do campo e todas as informações tecnológicas, né? A robótica no campo. Isso através desta ferramenta chamada internet. E só como curiosidade, você que está nos acompanhando e que você acha que às vezes não é importante estudar, ler, estar por dentro das coisas, seria importante começar a pensar num curso, a pensar numa leitura mais profunda, porque quem não tiver tecnologia vai ficar para trás, infelizmente. Exatamente, Antônio. 50%, daqui a 2 anos apenas, 50% do trabalho que nós estamos vendo, eles serão modificados por conta desta tecnologia. Então, esses trabalhos convencionais, 50%, eles serão extintos. Serão ocupados por esse tipo de trabalho que a internet vai proporcionar.
Só para você ter uma ideia, quando você passa numa rodovia, de um lado de um canavial e vê uma máquina colhendo cana, aquela maquininha que está colhendo cana, quem está pilotando ela é só uma pessoa. E aquela máquina faz o trabalho, se não me falha a memória, de 180 homens. Ela trabalha 24 horas por dia e não reclama. É só colocar diesel nela. E é o que vai acontecer com as outras culturas, né, Guido? Exatamente. É a tecnologia a serviço do homem e prejudicando o homem ao mesmo tempo. Exatamente. Mas é o caminho, né? Não tem saída, não tem volta. Guido Juliano Martins Araújo, bom dia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e, como sempre, dando show. Obrigado. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Eu acredito demais na sorte e tenho constatado que quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada, Goiânia. Domingo, Frutos da Terra. A música da gente. A nossa cozinha e humor. Frutos da Terra. Domingo às 10h10 da manhã. A seguir, primeiro.